Olá pessoal, o tema da aula de hoje é amplitude funcional e a pergunta que fica, você sabe fazer os exercícios de musculação? Então a gente vai abordar como que a amplitude funcional pode melhorar os nossos resultados no treinamento, melhorar a nossa segurança e inclusive melhorar a nossa flexibilidade, desde que a gente consiga fazer isso de modo adequado, de modo planejado, de modo orientado. Esse é um tema bastante polêmico. Então, principalmente quando a gente fala sobre a classe médica, fisioterapia, então é uma área de bastante conflito, mas como a gente pode ver à luz da ciência, ele é um tema bastante simples e bastante óbvio da gente abordar, desde que a gente tenha cuidado com essa informação. Essa é mais uma aula feita por todos os membros do grupo de estudo Trust Sports, mas hoje a aula é comigo. Vambora? Eu sou o professor Felipe Nassau, educador físico, nutricionista, professor e palestrante. E como curiosidade, toda vez que eu vejo aquela galera com meia tonelada no leg press, sem deslocar nem 10 centímetros a plataforma, eu não transpareço, mas eu dou aquela risadinha. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e o nosso interesse em horizontalizar, em divulgar informação adequada de modo gratuito na internet, o nosso site é o trustsports.com.br, onde vocês vão achar os textos. Alguns deles a gente tem a videoaula aqui, alguns a gente não tem o texto, então nem sempre a gente tem os dois. E também para quem quiser contratar cursos, palestras e trabalhos por consultoria, o nosso contato é esse aqui, o trustsports.com.br. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho relacionado com a nutrição, o site é o institutoalimente.com.br. Vamos nessa? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê em amplitudes reduzidas é por que as pessoas reduzem a amplitude do exercício. E na realidade hoje das nossas academias a gente percebe que as pessoas ainda primam pela quantidade ao invés de primarem pela qualidade. Isso vai valer para quantidade de carga, quantidade de treinos, quantidade de repetições. Então as pessoas ainda têm essa visão muito quantitativa e por isso muitas das vezes não conseguem atingir o resultado adequado, né? Enquanto a qualidade deveria ser o mais importante. Então muita gente, quanto você está correndo, quantas horas você malha por dia, quantas vezes por semana você treina. E uma das coisas que a gente tem que atrapalha a gente falar em qualidade é que a própria Organização Mundial de Saúde não utiliza parâmetros adequados para avaliar sedentarismo e atividade física, né? Então, e quando a gente chega na musculação, a regra é quanto você pega no supino e quanto você pega no leg. Então a gente tem esse exemplo aqui de mais uma figura tirada de livro. Olha que interessante, início e final. Olha que exercício curto, a pessoa não fez nada aqui. Não fez nada. E isso é o que a gente acaba às vezes, muitas das vezes vendo na academia. Então, a maioria das vezes que a gente vê redução de amplitude no treinamento é porque as pessoas estão muito ansiosas para acelerar resultado, ou seja, estão querendo um resultado mais rápido. E nisso acabam colocando mais carga e numa incompatibilidade entre a força que a pessoa tem e aumentou e a carga que ela colocou, ela acaba reduzindo a amplitude. Ou seja, a pessoa fazia um leg press bem feito com 100 quilos. Aí ela ganhou 10 quilos de força. Só que ao invés de aumentar para 110, ela aumenta para 130. E aí ela vai cada vez mais reduzindo a amplitude. Então tem os motivos do slide passado, mas também tem esse ponto, falta de orientação, ou seja, professor ensinando a colocar peso e reduzir a amplitude, e também para chamar a atenção dos colegas de horário. Então eu quero ser o fortão do meu horário, eu vou lá e coloco peso pra caramba, fico gritando na academia, mas sem fazer efetivamente exercício nenhum. E aí a gente vai ter a questão, às vezes, também de prescrições inadequadas. Então muita gente fala sobre o ângulo de 45 graus e 60 graus na cadeira extensora, principalmente médico indicando isso para tratamento de condropatia. Então a gente tem dois problemas, um aí que é o exercício legal da profissão, que médico não prescreve treinamento,
E o outro programa grave é a inadequação científica, porque nenhum trabalho fundamenta isso. A gente vai gravar uma aula sobre condropatia daqui a alguns dias ou meses. Então, e o outro campeão, né? O outro não, o grande campeão dos ângulos restritos é o tal do 90 graus. Então a gente vê pessoas não pode passar do 90 graus no agachamento, não pode passar do 90 graus no leg press, não pode passar no supino, nem no tríceps, ou seja, 90 graus é o ângulo onde as coisas parecem parar aqui na musculação. Inclusive a gente pega mais exemplo de imagem, aquela agachando só até o... Na verdade isso aqui é um 120, né? O 90 graus um pouco menos. Então a maioria das pessoas que falam 90 graus não sabe nem o que é 90 graus de agachamento, mas normalmente eles confundem com 120, porque é bem parecido, né? Então, a gente sabe que exercícios realizados com musculatura e alongamento, e agora a gente já começa a citar referência, né? Exercícios realizados com a musculatura e alongamento aumentam o trabalho mecânico, que é um fator para a hipertrofia, aumentam alterações fisiológicas importantes para a hipertrofia no músculo, induzem melhoras na arquitetura muscular, então, e isso é diretamente relacionado com a melhora da capacidade de gerar força, além de reduzir os riscos de lesão por encurtamento e também reduzir os riscos de lesão por excesso de carga, porque a partir do momento que você faz o movimento completo, você não vai conseguir trabalhar com cargas absurdas. Então, e outra coisa, encurtamento é lesão e é extremamente comum em quem treina com baixa amplitude. Então, quem nunca ouviu aquela frase, quem treina musculação fica duro porque treina errado, só por isso. Então aqui um exemplo do agachamento feito quase até o máximo de amplitude, eu ainda diria que dá para descer um pouquinho mais, mas tá, para uma imagem ilustrativa tá ótimo. Então outros motivos para gente trabalhar com amplitude é que a gente sabe que com as contrações musculares a partir de estados alongados do músculo, a gente tem maior intensidade do impulso nervoso, ou seja, chega mais impulso nervoso no músculo para aumentar a capacidade de contração muscular, que é o que a gente chama de teoria do pré-estiramento. Outro ponto importante é que o seu músculo, se a gente ampliar ele bastante, chegar aqui na unidade que a gente chama de sarcômero, ele é mais ou menos assim. Então essa unidade vermelha se acopla na unidade azul. Então quando o músculo está contraído, acontece isso aqui, como se a parte azul fosse sendo puxada para dentro pela parte vermelha, e quando a gente alonga, o sarcômero fica mais ou menos assim, a parte azul bem distante da parte vermelha. Então a gente sabe que contrações a partir do músculo alongado induzem o alongamento irregular desses sarcômeros, que favorece a ocorrência de microlesões, que é esse estado de dano muscular que a gente promove após o treino, que é a base para a maioria dos modelos de hipertrofia mais considerados até hoje. Só um adendo, hoje a gente sabe que esse mecanismo está sendo cada vez menos considerado como importante, então a resposta do sistema nervoso e sistema imune à carga, e isso também é responsivo em relação à amplitude, que é o que a gente chama de mecanotransdução, está ganhando um pouco mais de espaço, e o ganho de massa muscular induzido por acidose metabólica durante o treino, não é acidose metabólica por má alimentação, também está ganhando bastante expressão no meio científico. Mas os modelos mais conhecidos sobre hipertrofia são dependentes das microlesões. Então a gente sabe que em estados alongados, independente de eu querer mais trabalho mecânico para ter mais acidose, de eu querer uma melhor relação do sistema nervoso com o sistema muscular e com o sistema imune, que é a mecanotransdução, ou se a gente quer gerar microlesão, a gente precisa do músculo ser contraído a partir do alongamento. Mas para a gente fazer um bom uso das trajetórias na musculação, é interessante que a gente entenda não só a necessidade da amplitude, mas é que a gente entenda o que é o conceito de desvantagem mecânica. Então a gente sabe que a amplitude não é suficiente porque eu tenho que ter uma força atuando contra o movimento, que é o que a gente chama de desvantagem mecânica. Então a gente precisa de um ajuste de posição, da amplitude e dessas desvantagens mecânicas para cumprir trajetórias adequadas. Isso é bem determinante no treinamento. Então eu preciso
trabalhar esse conceito de torque ao momento, para quem não gosta muito de física, calma aí que já acaba, que é a tendência de uma força girar uma alavanca sobre um eixo. Então eu tenho aqui o torque, né, força vezes distância. Então, por exemplo, no caso a força aqui é a gravidade incidindo sobre a carga, a anilha, né, a barra que o camarada está segurando. E no caso a distância é a distância entre o eixo, que é o cotovelo dele no caso, e a perpendicular da força que está sendo aplicada. Então o que acontece? Quando, por exemplo, ele puxa o peso e o peso chega mais ou menos aqui, não há distância, a distância é igual a zero. Então se força vezes distância e distância é igual a zero, o torque é igual a zero. Então eu não tenho tensão mecânica, não tenho tensão muscular quando a barra passa daqui. Então o que acontece? O vetor oposto muda de atuação. Então, em vez do braço estar sendo puxado para a esquerda, no caso desse vídeo, o braço passa a ser puxado para a direita. E no caso, o braço mesmo, o músculo está puxando para a direita. Então, ao invés da carga estar oferecendo resistência ao movimento, quando você passa da linha azul, a carga passa a te ajudar a fazer o movimento, que é o contrário que a gente quer. Então o movimento acontece sozinho. Então para o músculo isso é um descanso. E isso a gente sabe que é bem inefetivo para ganhos de força e ganho de massa muscular. Mas aí vai ter o marombeiro que vai falar que no último ângulo ali, depois da linha azul, vai ter uma parte do músculo que trabalha melhor se você girar o dedinho para dentro. Vai ter o marombeiro falando coisa pra caramba. Um outro exemplo interessante acontece quando você está fazendo um abdominal e realmente a gente sabe que o abdômen ele faz a flexão do tronco, ele dobra o tronco, ele não fica puxando o ombro até a altura do quadril. Quem faz isso é a musculatura da coxa que envolve o quadril. Agora, se você não tira o tronco do solo para fazer essa flexão, para dobrar o tronco mais ou menos nesse eixo aqui, o que acontece? Você está puxando o tronco para cima, mas o chão também está empurrando o seu tronco para cima. Então acaba que você não faz quase nada de esforço quando você está fazendo um abdominal no solo e não tira o tronco do solo para fazer a flexão. Então, tomando como exemplo nas puxadas, né, nos multiarticulares de cadeia cinética fechada ou complexo, para quem quiser chamar assim. Então, por exemplo, puxadas e remadas. Então, quando eu estou na fase de alongamento, eu não posso ficar descansando e deixando o peso parado aqui, porque a tensão muscular aqui é muito baixa. E eu posso deixar a carga parada aqui? Sim, a gente não necessariamente deve fazer isso, mas se você parar aqui, a musculatura está tensa do mesmo jeito. Então, a amplitude nos movimentos das puxadas e remadas é mais ou menos nesse sentido. Isso vai valer para exercícios livres e para exercícios em máquinas. Tá? Então, por exemplo, barra livre, puxadas articuladas, por exemplo. Multiarticulares de empurrar, né? Como os supinos, desenvolvimentos, agachamento e leg press. Então a gente tem que considerar que existe um fato que é o encaixe articular, que é quando a pessoa está nessa posição aqui do braço em branco, com o braço esticado. Então, vetor de força está para baixo, alinhado com o cotovelo e alinhado com o ombro. O que acontece nesse ponto? Toda a carga está incidindo sobre o seu esqueleto e as articulações, de modo que a carga não se move nem para fora e nem para dentro. Então, a tensão no músculo, nesse ponto aqui é baixa. E nesse sentido, o músculo não está trabalhando. E isso pode impedir também o resultado de ganho de força e ganho de massa muscular. E extrapolando, se a gente sabe que precisa disso para perda de gordura, vale a mesma coisa. E vai valer também para exercícios em máquinas. No agachamento, então o pessoal que faz o agachamento e fica descansando em pé com o quadril encaixado, é legal tomar cuidado com isso. E muitas das vezes não tem nem necessidade de chegar nesse encaixe, de ficar completamente em pé, de estender completamente o cotovelo. O ideal é que o músculo passe o maior tempo possível em tensão durante o movimento. Então olha aqui no caso desse indivíduo. Olha onde está o plano onde a trajetória do peso, da força-peso, está incidindo diretamente para baixo. E olha a distância disso em relação ao eixo, que é o ombro dele.
quase não tem desvantagem mecânica aqui. Agora, quando eu entro com a imagem parecida com essa, olha a diferença da distância, que a gente chama aqui de braço de força. O braço de força aqui é muito maior. Logo, tem mais desvantagem e o músculo vai estar muito mais solicitado nesse ângulo, por exemplo. Então vejam que no supino, por exemplo, eu não vou nem estender o cotovelo completo, nem parar em cima, e o peso vai até embaixo, sem a necessidade de ficar aproximando demais o peso em cima para conservar a desvantagem. No leg press, amplitude completa que a máquina permitir, utilizando só a báscula natural, sem tirar o calcanhar do apoio, né, lógico. E no agachamento, mesma coisa, agachamento profundo, mantendo o tronco estável, mantendo a cabeça olhando para frente e mantendo o quadril projetado para trás. Então, aproveitar a amplitude sem descansar em cima. E aí, como é que eu lido com isso quando eu vou falar de exercícios uniarticulares com peso livre? Então, eu tenho que identificar os dois pontos onde o peso e a articulação em questão vão se alinhar verticalmente. Então, eu vou usar essa imagem. No caso, o eixo é esse e a força-peso vai estar sempre para baixo. Então, olha que interessante. O movimento deve ocorrer apenas entre os ângulos entre esses dois pontos. Então, nesse livro aqui, para variar, tá errado, né? Então, olha que interessante. Daqui para cá, do vermelho para o verde, se você soltar a carga, ela chega sozinha no verde. Então, o ideal é que o movimento aconteça só da área verde para cima. E aí tem essa trajetória aqui em azul, que na verdade é onde o movimento começa a ter maior tensão. Então, se a gente puder priorizar do ângulo do traço azul para cima, a gente vai ter sempre uma desvantagem mecânica maior. Então aqui, apesar de haver desvantagem mecânica entre o verde e o azul, ela é bem baixinha, o músculo quase não trabalha. Então, quando eu vou falar sobre uniarticulares em polias, eu tenho que utilizar a mesma regra que eu uso para o peso livre, considerando que a gravidade vai ser transmitida por cabos e não pela força-peso direto para baixo. Então eu tenho que identificar o sentido e a direção do cabo, né? No caso, e do movimento, obviamente. Então olha que interessante. Nessa figura C, que é onde a gente tem uma das maiores desvantagens mecânicas quando eu uso peso livre, na polia eu estou quase em vantagem mecânica, quase que o músculo não trabalha. Olha aqui a direção do cabo e a direção da alavanca, né? O sentido a direção que a alavanca está posicionada, o braço no caso. Então, quanto mais um estiver próximo ao outro, menos desvantagem mecânica vai aparecer. E aqui, que no peso livre o músculo quase não trabalha, a gente pode até considerar que um dos pontos de maior desvantagem mecânica, nesse caso dessa figura, vai ser esse aqui. E aqui a gente vai ter uma desvantagem mecânica um pouco mais regular. Então a gente vai usar a elevação lateral para ilustrar a desvantagem mecânica. Então pode perceber que a gente não vai descansar embaixo, vai utilizar só os ângulos onde existe desvantagem mecânica, tanto na descida quanto na subida. A gente também não passa do limite onde a desvantagem acaba. E vai valer a mesma coisa quando a gente for fazer elevação frontal. Então a gente utiliza como o peso e a gravidade vão funcionar da mesma maneira, a gente aproveita onde há desvantagem. E quando eu falo sobre uniarticulares em máquinas, aí eu vou ter um probleminha, porque a maioria das máquinas é projetada para diminuir a vantagem mecânica, para que a gente tenha estresse muscular em toda a trajetória do movimento. Então esse aqui é um bom exemplo de roldana inteligente. Então o eixo está aqui, mas a roldana não tem a mesma distância durante o movimento. Então tem um momento que ela diminui a tensão e tem momento que ela aumenta a tensão para que você tenha uma amplitude maior com tensão em toda a amplitude. Então, como nem todas as máquinas são feitas de modo igual, essa análise não dá para fazer nesse vídeo porque ela é individual relativo à máquina. Então, quando a gente fala em amplitude, um dos pontos chaves que a gente tem que abordar é segurança. Opa! Não, essa segurança, agora sim.
Então não tem como a gente falar em lesão e amplitude sem tocar no tema agachamento e joelho, né, por ser bastante polêmico. Então a gente sabe que o ângulo de maior tensão no tendão patelar é o ângulo de 90 graus, que é mais ou menos esse ângulo de agachamento aqui, como vocês podem ver na guia amarelo, enquanto esse ângulo aqui que todo mundo acha que é 90 é o 120 graus, então quando dizem, não passa do 90 e faz isso aqui, você já passou. Então, se você já passou do 90, pode descer tranquilo que não tem nenhum risco. O pior ângulo para fazer transição é o ângulo de maior tensão no tendão patelar. Então, não faz nenhum sentido você parar no ângulo de 90 graus para mudar o sentido do movimento, sendo que é o ângulo de maior tensão. E aí eu tenho que considerar que as lesões são causadas principalmente por técnica adequada e às vezes por limitações articulares. Quem tem encurtamento tem mais chance de lesionar no exercício. E aí olha que interessante, redução da amplitude no exercício causa encurtamento, principalmente se eu tiver com carga excessiva. Então, e como é que eu vou fazer com carga excessiva em amplitude? Não dá, então as pessoas acabam reduzindo a amplitude para aumentar a carga, e aí causa encurtamento, causa limitação articular, favorece lesão. Então é um tema bem que pra gente é bem óbvio, mas pra muita gente parece não ser tão óbvio assim. Então, se a amplitude fosse realmente lesiva, atletas de levantamento de peso olímpico seriam atletas que viveriam machucados, enquanto a gente sabe que praticantes de musculação, pessoal aí da academia, machuca muito mais do que atleta de levantamento olímpico. E o atleta de levantamento olímpico vai trabalhar com amplitudes altíssimas. Quantas pessoas conseguem fazer um agachamento com essa amplitude, por exemplo? Com cargas extremamente elevadas, então um indivíduo desse tamanho, magrinho, está levantando aí 65, 130, quase pelo menos perto de 150 quilos. A maioria das pessoas nunca vai chegar a agachar com a carga dessa. E com velocidade, ou seja, tudo que dizem que não pode, eles fazem. E por que será que eles machucam menos? A resposta está bem aqui, porque atleta trabalha com planejamento adequado e técnica adequada. Então, a prescrição de um atleta é levado em consideração o estado fisiológico inicial, o exercício que vai ser feito, o momento que ele vai, quando que ele vai fazer esse treino, o número de repetições que ele vai fazer, a carga que ele vai usar, o intervalo entre um treino e outro. Então, mas isso também deveria ser observado em pessoas não atletas. Pois é, deveria, mas a gente vê que na maioria dos casos isso não é observado. Então a gente gosta de falar que um treino, após uma prescrição dessa, ele precisa de acompanhamento, de uma nova avaliação para alterar a prescrição, um novo acompanhamento para gerar mais dado, para fazer outra avaliação. Então a gente costuma falar que nas academias a gente tem pouquíssimas avaliações adequadas, e não é catar meia dúzia de dobras e colocar você para percorrer uma corrente elétrica, não é fazer bioimpedância e coletar dobra. Só a avaliação é principalmente avaliar o que você consegue fazer e o que você tem melhorado. Prescrição a gente já vê bastante e acompanhamento quase nenhum. Então a gente tem aí dois pilares desse tripé bem defasados. Então por isso que a gente vê tanto problema em academia, por falta de acompanhamento e falta de avaliação. Outro dado interessante, desrespeitar a recuperação entre treinos, né, levando ao overtraining. Então aqui está o campeão de lesão não traumática na musculação, levando em consideração que se a gente faz um treino máximo, e aí a gente tem vários vídeos mostrando aqui o que é treino máximo, né, o próprio vídeo de fadiga e tal, o vídeo de emagrecimento, a gente aborda isso. A gente sabe que a gente vai precisar de 6 a 12 dias para se recuperar de um treino máximo, enquanto a gente vai precisar de 2 a 3 dias para recuperar de um treino leve. Mas é leve de verdade isso aqui. Então leve aí perto de 60% de esforço. Leve o suficiente para não dar quase nenhum resultado. Então é bom fitar, enquanto a gente se preocupa demais com amplitude, deveria preocupar mais com planejamento e execução. E aí, um outro dado interessante. Pessoas com transtornos alimentares, principalmente alguns tipos de bulimia, onde ao invés de a pessoa propor o vômito, ela começa a tentar gastar mais energia porque comeu mais, aumenta bastante também esse risco.
Primeiro risco, porque se a pessoa faz bulimia e tem algum distúrbio no trato digestivo, a absorção de nutrientes fica prejudicada e com isso cai hormônio, vira realmente uma bagunça. E quando é o caso de aumentar a quantidade de exercício, porque comeu mais, além de não resolver problema algum, porque dificilmente você vai conseguir corrigir no treino uma falha da sua dieta, e vice-versa, quem também não vai conseguir corrigir com dieta uma falha de treino. Mas se você exagerar no treino e passar a não recuperar por causa disso, além de não ter resultado, isso aumenta o risco de lesão também. Então a gente pode concluir que quando não tem nenhum evento traumático, tipo cair um peso no seu pé, os scores de lesão aumentam de acordo com a falta ou a má qualidade de planejamento e a má qualidade de execução do treinamento, ou seja, fazer as coisas do jeito errado. E a gente sabe também que aumenta quando a gente faz exercícios em casa, principalmente sem orientação. E olha que interessante, a maioria dos aparelhos portáteis, aparelhos domésticos de musculação, eles não têm ajuste para amplitude, porque, como a gente viu, fazer um aparelho que mantenha a tensão muscular adequada durante todo o movimento em amplitudes muito altas é difícil e demanda tecnologia, o que encarece o produto. Então, como é que a gente pode chegar a essa conclusão, que a amplitude é um risco? Vamos perguntar para os ETs ver o que eles acham? É bem isso. E aí, os estudos que falam sobre tendências de lesões. Então, a musculação apresenta mais ou menos o mesmo risco de lesão para indivíduos que fazem trabalho de jardinagem ou de caminhada, ou seja, o risco é bem baixinho. E a maioria dos casos é relacionado a descuido ou evento traumático, do tipo cair um peso no seu pé. Pô, mas eu acabei de falar de planejamento e overtraining. Pois é, a maioria das lesões aparece por aqui. Então, quando eu tiro isso aqui, mesmo sendo muito importante o cuidado do planejamento, o risco de lesão é bem baixinho, de 3 a 4% a cada 2 anos. Enquanto, por exemplo, a corrida que todo mundo faz e atribui o maior conceito de saúde possível, a gente tem um risco de lesão de 90% a cada 2 anos. Lesões que te incapacitem para praticar o esporte pelo menos um mês. Então, como é que eu consigo segurança no treinamento? Obedecendo os preceitos da ciência do esporte. E como é que faz isso? Tem jeito, tem que estudar. E muito. E não tem, então, como a gente falar sobre amplitude sem entrar no ponto flexibilidade e encurtamentos musculares. Então, a primeira coisa que a gente fala quando pensa amplitude é que é impossível trabalhar com a mesma carga e aumentar a amplitude. Então, veja essa jovem aqui fazendo leg press com bastante carga, com o joelho amarrado, o banco lá em cima, mão no joelho, o camarada ajudando. Então o que acontece? Provavelmente ela não vai descer mais do que isso aqui, porque tem muito peso aqui, provavelmente incompatível com o que ela dá conta de fazer. Semelhante ao que essa imagem aqui mostra pra gente. Um deslocamento da carga muito curto. Então, quando a gente vai aumentar a amplitude, eu tenho que tomar um cuidado de reduzir a carga antes de colocar a amplitude, senão eu vou expor meu organismo a um risco de lesão grave. E aí o que eu vou fazer? Então, a partir do momento que eu ajustei a carga, eu vou identificar a real amplitude máxima da pessoa e identificar os ângulos possíveis e ângulos com dificuldade. Então é muito comum que a gente tenha ângulos destreinados. Então a pessoa é acostumada a fazer o supino só até a metade, só até aqui, só até o cotovelo alinhar com o ombro. Provavelmente ele tem menos força desse ângulo amarelo até o ângulo verde aqui. Então se ele tem o costume de trabalhar só até o ângulo amarelo, até um outro ângulo aqui, o que vai acontecer? Do ângulo verde até o amarelo principalmente, ele não vai ter muita força. E aí, talvez ele precise adaptar esses ângulos. Isso pode levar um certo tempo, um mês ou mais. Então, é fundamental que a gente observe esse destreino angular. E aí, quando eu falo em relação à flexibilidade, né, muita gente fala, a pessoa fica dura com musculação. Isso não é verdade.
A gente tem vários trabalhos mostrando que a musculação intensa, treinos máximos com amplitude, aumentam a flexibilidade semelhante a treinos de alongamentos. Alongamentos mais leves, não alongamentos muito intensos. Então a gente sabe que exercícios básicos, como os agachamentos profundos, supinos com halteres e os levantamentos estendidos, né, o stiff aqui, por exemplo, ilustrado nessa foto, são excelentes exercícios para melhorar a flexibilidade de ombros, de quadril, de tornozelo, por exemplo. E aí, quando eu tenho dificuldade mesmo com cargas leves, ou seja, eu tenho um encurtamento muito importante que atrapalha a execução do movimento. Por exemplo, pessoas que têm encurtamento na musculatura do tríceps sural, né? A panturrilha e o sólio aqui, ou seja, tornozelo pouco móvel. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer um agachamento até esse ângulo, por exemplo, que essa garota está fazendo. Então, uma coisa muito importante é que eu faço ajuste de carga, eu não vou... mesmo que por um tempo a pessoa tenha que trabalhar com cargas mais leves, ela precisa vivenciar os ângulos destreinados para ganhar força neles, depois equalizar essa carga e entrar com um treinamento voltado para a flexibilidade, melhorar isso com alongamento e obviamente no momento apropriado, né? Que como a gente já falou na videoaula de alongamento, não vai ser nem antes e nem depois do treino. Então, isso vai valer também para supino, por exemplo, deu um exemplo do agachamento, mas vale a mesma coisa para quem tem dificuldade com supino. Então, a ideia era só colocar essa imagem um pouquinho maior para vocês poderem visualizar o deslocamento do braço durante a trajetória do supino. E indo para as considerações finais, então a gente sabe que amplitude levar à lesão é um mito, enquanto a gente sabe que a redução da amplitude leva a encurtamento muscular, isso é fato. Aumentar cargas de modo desproporcional, sua capacidade de levantar a carga não é produtivo, visto que a gente reduz o resultado e ainda aumenta o risco. E a carga, ela é importante sim, só que a gente também precisa da amplitude, precisa da desvantagem mecânica, como a gente explicou, e precisa de uma trajetória adequada do movimento. Então, como a biomecânica ela é uma ciência exata, a gente tem poucas maneiras de executar o mesmo exercício. Então, a gente precisa de variação no treinamento? Com certeza precisa. Só que essas variações vão ser variando a carga, variando a velocidade, variando o método, variando o volume, até para quem gosta de variar volume, variar o intervalo entre as séries. Então, a gente tem muita coisa para manipular no treinamento e até a própria intensidade, né, com periodizações ondulatórias, em bloco, tem muita coisa para mexer. O movimento e trajetória não parece ser muito inteligente ficar modificando ele demais. Então é importante ter cuidado com esses achismos, né, de achar que se eu mudar a trajetória eu vou trabalhar um músculo diferente. Na verdade o que a gente acaba fazendo é trabalhando menos todos os músculos envolvidos e muitas das vezes solicitando mais dos componentes osteoligamentares, né, de osso, tendão, ligamento, cartilagem. Então não vale a pena, principalmente até porque quando a gente reduz a amplitude a gente acaba aumentando a carga, né? Então a sobrecarga nesses tecidos acaba aumentando bastante de modo desnecessário. Então entender que essa amplitude funcional é determinante no resultado, para melhorando força, melhorando massa muscular e melhorando a arquitetura do músculo, né? Impedindo que ele encurte. Então a gente volta para aquela máxima: eu tenho que me preocupar com qualidade ou com quantidade? Quanto mais eu focar na qualidade, mais segurança e mais resultado eu vou ter. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Quem gostou, só curtir o nosso canal, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo. Essa é a forma que a gente tem de manter essa qualidade de informação completa e gratuita na internet. Quem quiser essa aula completa ensinando inclusive biomecânica de todos os exercícios, como é que a gente aplica isso na prática, como que a gente vê isso perante a alta intensidade de treinamento, como é que a gente usa isso para melhorar resultado, é só entrar em contato com a gente pela trustsports.com.br e lá vocês têm acesso também aos textos, inclusive esse texto de amplitude. Quem quiser conhecer o nosso trabalho voltado à consultoria nutricional, www.institutoalimente.com.br.
E quem quiser seguir o nosso trabalho nas redes sociais, o meu Facebook é o /Felipe Nassau, meu Instagram é @Felipe Nassau. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam motivados a fazer mais movimento e usar só a carga suficiente para você trabalhar com alta intensidade com o movimento completo. Agradecer o apoio da Ordim, da 904 Sul e da Ponto Natural. É isso aí. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. E vocês ficam com as referências.